usar isso estrategicamente, compras governamentais, setor de serviços. Isso é um pouco o lucro desses acordos, mas eu não quero realmente avançar muito mais no que eu sei que vai ser o centro da discussão do Robson. Imagino que seja, não, nós vamos combinando isso. Eu entendi pela apresentação que eu falaria do comércio no geral e trataria mais especificamente nisso. Além, é claro, das questões estratégicas, né, particularmente no caso do Transpacífico, na minha leitura, envolve essa questão, né, Estados Unidos versus China, Super-Homem versus Batman, ou sabe-se lá Deus o quê, que é isso, né, mas essa nova polarização que nós estamos assistindo. Aí, quando a gente for pensar essa questão da especialização, chamar atenção para esses estudos, né, os mais diversos, mas aí usando a base de dados do Hausmann e dos seus colegas, e que reafirmam algo que é muito caro, a tradição mais crítica, né, que países ultra especializados, né, do ponto de vista do seu setor produtivo, do produto de comércio, tendem a crescer menos, não controlados para outros fatores. Né? Então, os caras fizeram a econometria direitinho, né? Então, e esse é o resultado desse estudo recente do FMI, dito de outra forma, a diversificação produtiva e a maior complexidade daquilo que eu produzo e exporto aumenta tudo mais controlado a taxa de crescimento de longo prazo. E aí nós estamos exatamente na linha contrária, né? Então, indo para as considerações finais, e depois considerações finais, alguns gráficos do Brasil, para não dizer que eu não toquei nem que seja passando na questão brasileira, é basicamente, né, retomando para isso, né? Então, usando a expressão do IAS, nós dizemos ainda sobre a sombra da crise, né? Dizer que nós vivemos sobre a sombra da crise não é dizer que nós estamos lá em 2009, mas é dizer que a forma como os países saíram da crise, as estratégias adotadas, quer sejam as economias avançadas, quer sejam as economias emergentes, e ou as estratégias se esgotaram, e ou elas criaram efeitos colaterais que ainda se propagam sobre a economia global. Então, se há um ponto de convergência muito forte entre analistas de bancos, instituições privadas, acadêmicos, né, e órgãos multilaterais, é que nós não estamos ainda num horizonte onde o crescimento é robusto e estável, particularmente se eu estou comparando com aquele período de alguma aceleração de crescimento que nós tivemos nos anos 2000 até a crise, por um lado. Um ambiente de maior volatilidade, por outro. Parâmetros estruturais como esses, né, elasticidade de emprego, de comércio internacional, piores na saída da crise do que agora. Então, esses são aspectos que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Eu também penso, particularmente no caso da América Latina e do Brasil, essa questão da desaceleração da economia chinesa não só é importante para nós, né? Então, muitas economias, a China é o principal parceiro comercial de maior parte das economias do mundo hoje, está entre os 10 principais parceiros comerciais de quase todas as economias do mundo, é o maior trader internacionalmente, tem países que as exportações para a China equivalem a 20-30% do seu PIB, né? Então essa exposição à China é muito grande, as instalações da China têm um efeito que nós temos, que no caso do Brasil, e sentimos rapidamente em preços de recursos naturais, e estarmos mais atentos. Então, de novo, aquela aposta que muitos tinham, né, nesse negócio da China, nós temos que voltar a olhar e seguir olhando com um pouco mais de cuidado, né? E aí, a discussão sobre o Brasil, de novo, digamos assim, a polarização do debate político contaminou muito o debate econômico. Acho que aí os economistas, do modo geral, foram propagadores muito mais de calor do que de luz ao longo deste período, né? Então, bom, mas o problema da situação do Brasil tem a ver com a crise internacional. Alguns, por razões estritas de natureza estritamente política, subestimaram essa dimensão. Tem uma dimensão global, mas tem a resposta doméstica, que foi uma sequência de respostas. Quando vinha uma resposta ruim, na sequência vinha uma pior, e a coisa só foi degringolando. Tá, por um lado. Mas subestimar o efeito desse ambiente internacional também não é lá uma boa estratégia. Assim como subestimar o horizonte, imaginar que muda governo, entre aspas, austeridade fiscal, entre aspas, recupera a estabilidade, a confiança dos investidores, e nós vamos ter um longo ciclo de investimentos. Bom,
eu acho que é uma hipótese a ser comprovada e eu tenho dúvidas grandes se é uma boa hipótese, porque nós estamos vivendo uma crise política de enorme gravidade, não dá para subestimar isso. Nós estamos paralisando as empresas, nós estamos paralisando a capacidade de engenharia do Brasil, nós vamos acabar com a Petrobras. Mas que acabou com a Petrobras. Não estou entrando nessa discussão de quem acabou com a Petrobras. Há uma fragilidade, uma empresa importante que libera investimentos, que lidera cadeiras produtivas e que não vai voltar. E mesmo que nós voltarmos a ter um ciclo de investimento, quem é que vai construir? Nós vamos fechar todas as empreiteiras brasileiras, eles vão ser os chineses, os americanos que vão vir aqui, eles são mais honestos, é isso? De empresas construtoras dos Estados Unidos, da China, são melhores do que a nossa, são mais honestas, nunca ninguém se tornou político. Então nós vamos destruir a nossa capacidade produtiva no meio dessa catarse política, que se por um lado é necessário, por outro, se nós nos atentarmos, o que já vinha ruim vai ficar muito pior. Então essa aposta de que vamos recuperar a credibilidade, e vai ter um novo ciclo, é complicado. E aí, voltando para o que eu falei em 2012, na época dava para vender o Brasil na alta. Né? Agora se quer vender de novo o Brasil em liquidação na baixa, que é sempre o pior momento. Então, vender na baixa, na bacia das almas, é realmente a pior de todas as estratégias. Mas como a sociedade está nessa catarse pouco racional, e como diria o falecido Bisol, os interesses são absolutamente explícitos e grandes, e como é dramático imaginar que nesse período que nós tivemos, antes e depois da crise, que mesmo o quantitativismo foi bem fazejo, né, se tivesse bem aproveitado aquele momento. É dramático a ausência de estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de longo prazo de quaisquer forças políticas razoavelmente colocadas aí, com possibilidade de, entre aspas, chegar e ficar no poder, além de que é dramática, né? É um pouco aquela história, olha para o lado, quem quer é o exército, né? Aquela seleção brasileira, olha para o lado, quem é que está jogando do meu lado? Olha para o empresariado, olha para o sindicato, uma coisa pior do que a outra. Então, é um impasse que não é trivial. Então, é um momento histórico difícil, difícil ser otimista. Aí, olhando para os dados, fica pior, porque quando a gente começa a olhar o Brasil, que cresceu mais do que o mundo durante todo o século XX, dos anos 80 para cá, vem crescendo sistematicamente abaixo do mundo. Em alguns momentos um pouco melhor, em outros momentos um pouco pior, mas né, essa coisa. Olha a participação do Brasil na renda mundial, na produção de manufaturas, que era 2, tantos por cento lá no começo dos anos 80. Agora nossa produção, nossa participação na produção de manufaturas é 1,5%, é ridículo. Exportações de manufaturados tivemos um pouco mais de 1%, agora é 0,7%. Bom, enfim, a despeito aí de toda uma época essa reflexão tem que ser feita. Nós tivemos uma década, um pouco mais, de retorno de política industrial. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Não? Como é que foi feita essa política industrial? Agradar a fiesta política industrial. Eu já brincava em 2012 antes, os PowerPoints eram lindos. Eu copiava e usava em aula. Às vezes aqui, ó, muito bonito, isso aqui, blá. Bom. É isso. Então, se a gente compara Brasil e China, por exemplo, nós vamos ver que a participação da China como fornecedora, no gráfico de baixo, né, de produtos manufaturados em vários mercados, evidentemente ascendente. Se nós olharmos, eu não sei se esse gráfico, eu fui botando e tirando o gráfico, esse aqui é muito bom, porque se a gente olha nos anos 80, né, começo dos anos 80, de 81 a 85, a participação do Brasil, da China, da Coreia e do México nas exportações mundiais era basicamente a mesma. A média era a mesma. O Brasil é 1,5 por aí. O Brasil chegou a 0,9 das exportações mundiais, aí no período, no final dos anos 90. Aí recuperou para 1,3, 1,4, os mais eufóricos. Nunca é maravilha. Bom, commodities, né? Bom commodity. Desinflou o anabolizante das commodities, estamos recuando de novo. Aí eu vou olhar para manufaturas, é queda. O Brasil já tinha uma participação de exportações de manufaturas muito menor, na média 81, 85, 0,8, mas era maior do que a China, que era 0,3, menor do que a Coreia, que era 2, e era maior do que o México, que era 0,4. Antes que o pessoal se empolgue, né? Comparações com o México, há que se ter cuidado. Muito simples, basta olhar o seguinte: o crescimento do México
começo da crise externa para cá é igual no Brasil, medíocre, 2,2%, 2,3%. O México abraçou a globalização, cresce a mesma coisa. Resta saber qual dos presidentes vai ser preso primeiro. Está enrolado lá, o Pinheiro está enrolado, está todo mundo enrolado. Não é isso? Então, é um drama. Ele fez uma aposta e os pesquisadores mexicanos vão ter aquilo ali, as maquilas não engrenaram, as cadeias produtivas domésticas, não agrega valor, não isso, não aquilo, etc. E redobraram a aposta nisso. Então, todos os acordos, o México está lá, tem que diversificar mercado. 90% das exportações do México ou mais era Estados Unidos, agora reduziu para 80%, tem que diversificar o mercado, aquela coisa toda. Então, o Brasil ficou ali, aquela coisa portuguesa, paradinho, esperando para ver como é que vai, não vai, agarra no Mercosul, que é um troço complicado também, né? Vai negociar com a gente. Bom, enfim, isso é outra história. É difícil, porque tem estruturas políticas, uma instabilidade política doméstica que é muito grande. É complicado. Então, vai fazer junto. Não estou dizendo que tem que acabar com o Mercosul, nada disso. Estou dizendo que não é fácil fazer esse ambiente. É que nem família, tá vendo? Nós não podemos escolher. Estamos historicamente juntos, né, nesse barco. Mas o fato é que nós ficamos para trás. E aí, nós vamos olhar os demais indicadores. Eu quero pular esse monte de coisa aqui, para dizer que todos esses demais indicadores que eu vou deixar com vocês estão contando a mesma história. Tá? O Brasil vai especializando em poucos produtos, nós vamos perdendo complementariedade com os nossos parceiros comerciais. O nosso ciclo de negócios, por causa do comércio, está muito mais vinculado com a Ásia hoje. Aí desacelera a China, nós vamos. Isso tem a ver com o comércio, né? A intensidade do comércio bilateral vai nos ligando ciclicamente lá com os países asiáticos. Aí depois tem os trabalhos, tem as evidências em torno disso. O nosso espaço estratégico, estou fazendo uma expressão politicamente incorreta aqui, como se a América do Sul fosse nossa. Mas, do ponto de vista de uma estratégia brasileira, a América do Sul, que era um espaço de expansão, se eu estou olhando do ponto de vista de comércio, os chineses chegaram, os americanos voltaram, os parceiros importantes estão em crise, então a nossa capacidade de ter nesses mercados, um pouco aquela ideia da CEPAL, né? De dar escala. Se nós pudéssemos ter uma estratégia de complementariedade industrial, uma integração produtiva comercial na América do Sul, se foi como possibilidade. Até porque para fazer isso, do ponto de vista do Brasil, vão ser as empreiteiras brasileiras, financiadas pelo BNDES, bom, agora ficou bastante mais complexo de fazer. Então aquele processo que nós vimos de especialização regressiva, que já era um processo ruim quando as coisas vinham relativamente bem, que a renda vinha crescendo, estava redistribuindo, estava incorporando uma parcela de consumo, que um observador externo olhava no Brasil e dizia, pô, uma democracia consolidada, o Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Argentina, estão incorporando um mercado, um contingente de população no mercado interno, que é o tamanho da população argentina. Bom, é isso que os caras viram, tá? Estavam lendo, o Brasil é isso, o Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Argentina, estão botando 40 milhões no mercado de consumo, estão crescendo, o mundo está sendo emprego. Isso era um momento bom. Nós tínhamos que fazer uma série de ajustes, né? Os mais diversos, que é uma outra discussão, teremos que pensar. É mais complicada essa agenda dos ajustes aí, mas que se me permitem mais uns minutos, envolve o fato de que o Brasil, sinteticamente, é aquelas coisas que eu não escrevo. Tá? Muitos de vocês talvez pensem a mesma coisa, discordem frontalmente. O Brasil foi feito, tá? Um pedacinho. Né? Quando começa a entrar uma outra parte, não tem aeroportos que funcionam, não tem sistema de transporte que funciona, não tem previdência sustentável, não consigo fazer previdência, política pública de educação, de saúde, etc., para todo mundo, se eu volto 30, 40, aí eu não mexo no sistema tributário, eu não mexo nessa coisa arcaica do ambiente de negócios, que é o pior do mundo para a empresa, para deixar a empresa para conseguir uma licença para é muito ruim. Então é um pouco aquela coisa esquizofrênica, o Brasil não consegue fazer uma agenda progressista decente e não consegue fazer uma agenda liberal. Tá bom, vou imaginar que o Brasil tivesse um governo liberal, agora nós vamos fazer. Então vai ter um ambiente de negócio, o sujeito vai abrir uma empresa em uma tarde pela internet, não vai ter mais cartório, nós vamos fazer nosso transporte internacional vai ser Singapura em 24 horas, o container está no navio, vai manda o bicho lá para o outro lado, nós vamos fazer nem a agenda, nem a ultra agenda liberal, nem uma agenda progressista consistente. Fica um pouco naquele, desculpa, não vou dizer que nós não vamos fazer, vou dizer que é muito difícil fazer, é um pouco paralisado o negócio, até porque essas coisas não são discutidas. Ah, bom, a previdência, não sei o que, direito trabalhista, isso é para uma elite, isso é para ABC. Como é que eu dissemino isso para todo mundo e que seja fiscalmente sustentável?
Ah, bom, mas é uma agenda liberal, não é liberal, mas e como é que vai ficar o setor de aço se nós fizermos concorrência de fato? Como é que fica o seu Gerdau lá enrolado nas recortes e querendo proteção porque tem uma superprodução chinesa de aço e ele quer proteção? Não é isso? Como é que pactua com a Fiesp, com a coisa dos sindicatos trabalhadores, com a coisa... O Lula foi um gênio que pegou um momento de sorte, mas acabou o estoque de genialidade, politicamente vai ser difícil refazer qualquer arranjo parecido, e o ambiente internacional, por isso que eu estou dizendo, não é exatamente fácil. Olha a saída, invadir o Uruguai e pedir que eles implorarem que eles nos governem. Talvez algum grau de luz e racionalidade se coloque no horizonte. Obrigado.